Graças a Deus. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração nessa noite. Amém. Graças a Deus. Estamos aí para ministrar uma palavra para o teu coração. E a coisa mais essencial é que a palavra de Deus, ela muda as pessoas. A palavra de Deus tem esse poder de restaurar, tem esse poder de mudar completamente a pessoa. Quem ouve a palavra do Senhor já pode dizer: eu fui transformado e mudado pela palavra. Então nessa noite eu quero ministrar uma palavra para o teu coração, para você que está aqui na igreja, para você internauta que está aí acessando o nosso site da igreja e também participando deste culto e dessa palavra dessa noite. O tema escolhido dessa noite é cuidado com o intruso. Diga para o teu irmão: cuidado com o intruso. Cuidado com o intruso. Nós vamos nos basear no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 3. O texto bíblico diz assim: e Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem e desceu para dentro do navio, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Amém. Pode se assentar. Nessa noite é o culto da família, ou seja, o culto é direcionado para a família. E eu, como pastor, eu tenho uma preocupação muito grande com a família, porque a família é a estrutura da sociedade, é a estrutura da igreja. Sem família não existe igreja, não existe sociedade. E a família hoje, ela tem sido um alvo do diabo. Satanás, ele tem um alvo hoje, e esse alvo é a família. Lares sendo destruídos. Hoje o divórcio no nosso país, no mundo, está assustador. O ataque de Satanás sobre as casas está cada vez mais ferrenho, cada vez pior. Nós estamos vendo aí as notícias de família sendo destruída, de um garoto matando os pais. Nós estamos vendo mulheres abortando os filhos, mulheres deixando seus filhos jogados dentro de sacos de lixo. A sociedade está vivendo algo terrível, e as famílias estão no meio desse fogo cruzado. Mas existe solução para a família, existe solução para a sua casa, existe solução para o teu casamento, existe solução para os seus filhos, e essa solução é o Senhor Jesus entrar na sua casa. Aleluia! Aonde o Senhor entra, tudo muda, tudo transforma. Quando nós lemos e recordamos dentro da palavra do Senhor, nós notamos algo tremendo. Aonde Jesus entrou, nas casas que Jesus entrou, houve mudança. Quero ministrar uma profecia para a tua vida. O Senhor vai entrar na tua casa, vai entrar na tua família, e vai haver mudança, e vai haver transformação. Esse é o poder de Deus, é o poder que muda, é o poder que transforma as famílias, em nome do Senhor. E você vai dizer, igual Josué falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga bem alto: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! E quando você tiver isso na tua vida, você vai ver que tudo vai transformar. Quando você decidir servir ao Senhor,
quando a tua família decidir mudar o comportamento e servir a Deus, haverá transformação e mudança em nome do Senhor. O livro de Jonas é um livro pequeno. Ele é conhecido na Bíblia como profetas menores. E Jonas, ele tem apenas 4 capítulos. Mas esses 4 capítulos de Jonas têm sido de inspiração muito grande para os pregadores. Eu já vi várias mensagens, vários títulos sendo pregado e inspirado pelo Espírito de Deus a falar a respeito desse 4 capítulos de Jonas. Nós poderíamos hoje falar sobre a desobediência de Jonas, que Deus mandou ele para um lado e ele foi para outro. Nós poderíamos falar sobre o pecado de Nínive, que chegou até Deus. Nós poderíamos aí falar de várias mensagens que estão nesse capítulo de Jonas, E o capítulo de Jonas ele é tão interessante que ele tem alguns enigmas. Você sabia que o livro de Jonas tem alguns enigmas? Abra sua Bíblia em Jonas capítulo 2. Olha um enigma que tem aqui nesse capítulo que é muito interessante. Antes de eu começar a ministrar a palavra dessa noite para a tua vida. Olha o texto, capítulo 2 de Jonas, versículo 5. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou. Diga, as algas se enrolaram na minha cabeça. É interessante isso. Por que a Bíblia teria o capricho de escrever quando Jonas estava dentro do ventre daquele peixe? Alguns cientistas dizem que não pode ser baleia, mas Jesus disse que era baleia, para mim é baleia que engoliu Jonas. Então, aqui está falando de por que a Bíblia escrever que algas estavam na cabeça de Jonas? Por que a Bíblia teria esse capricho de escrever? Só escrever, tem algas na cabeça de Jonas. Não é só isso. Aqui tem um ensinamento muito grande para a nossa vida, que às vezes nós não entendemos. Porque às vezes tem coisas escritas nas entrelinhas da Bíblia que nós vamos descobrir depois, lendo livros, e pesquisando. E eu descobri algo aqui tremendo sobre algas. Por que a cabeça de Jonas tinha algas? As algas têm muito uso no mar. Algas são plantas aquáticas. Interessante, né? Você vê nos aquários, tem aquelas plantinhas lá, aquilo lá são algas, plantas aquáticas. E o cientista descobriu uma coisa interessantíssima. A baleia, ou o peixe grande, quando ele engole um tipo de peixes, que ela se alimenta. Então, descobriram os cientistas o seguinte: quando a baleia, antes de comer, antes de se alimentar com outros peixes, com tartarugas, que baleia come tartarugas e outros peixes, crustáceos, acontece o seguinte: se ela comer algas, quando a baleia come algas antes de se alimentar, sabe o que acontece? O animal que é comido pela baleia, que fica dentro dela, demora para se dissolver. E os cientistas descobriram que demora 3 dias. Quando a baleia ela come algas e come um outro animal, demora 3 dias para aquele animal dentro da baleia apodrecer. Você sabia que quando você come uma carne, qualquer tipo, você tem um chamado bilis do fígado, que ele deteriora o alimento que cai dentro de você. Aí, por que Jonas estava com algas na cabeça? Porque ele não poderia morrer. O Senhor tinha uma missão para ele. E ele ia ficar 3 dias. A Bíblia diz que ele ficou quantos dias? 3 dias dentro daquela baleia. Então o que o Senhor falou para a baleia? Come algas, porque você não vai poder ainda destruir o meu servo. Ele vai ter que ficar 3 dias aqui dentro. 3 dias aqui dentro. E se comer algas, o alimento demora 3 dias para se dissolver.
Então a baleia comeu algas, diz que tinha algas, o texto está dizendo que tinha algas na cabeça de Jonas. Por quê? Porque durante 3 dias ele ia ficar dentro daquela baleia e não poderia morrer, porque Deus tinha um plano para ele. Espiritualmente, querido, o diabo quer destruir tua casa, quer destruir tua família, quer destruir teu lar, mas ele não pode. Espiritualmente, Deus colocou algas na tua cabeça para você sobreviver nessa luta que você está passando, em nome de Jesus. Glória a Deus. E Deus está dizendo em profecia: essa tua luta você vai vencer em nome de Jesus. Aleluia. O teu lar, a tua casa, a tua família não vai ser destruída pelo demônio, pelo diabo, porque o Senhor está protegendo a tua vida, a tua casa e a tua família. Dê glória a Deus por isso. Deus está nos Aleluia. Mas o que eu quero ministrar hoje, que é um perigo muito grande que está acontecendo nas famílias, e que tem sido alvo de destruição de lares, é o que eu quero ministrar hoje. Cuidado com o intruso. Lares sendo destruídos, porque sempre lá dentro tem um intruso. Vamos ministrar essa palavra para vocês entenderem. O livro de Jonas, o foco do livro de Jonas é o próprio Jonas. Geralmente nunca eu ouvi uma mensagem falando do capitão do navio. Você já ouviu falar algum pregador pregar sobre o capitão do navio? Se fala do Jonas, fala da desobediência, fala do pecado de Nínive, tantas outras coisas, mas geralmente não se fala do capitão do navio. A minha pergunta é: quem é o culpado daquela tempestade que aconteceu naquele lugar e Jonas estava dentro daquele navio? De quem é a culpa? Aí você vai dizer: a culpa da tempestade é de Jonas. O próprio Jonas falou: é por minha causa que está acontecendo isso. Então a gente começa a analisar na nossa cabeça, quando Jonas falou isso, que olha, a culpa da tempestade é de Jonas. Mas o que eu quero ensinar nessa noite, que o culpado daquela tempestade ter acontecido não foi Jonas, foi o capitão do navio. Como assim, pastor, o capitão do navio? Aqui no texto está dizendo, no capítulo 1, que Jonas desceu para Jope e achou um navio que ia para Tarsis, e diz: ele pagou a sua passagem. Jonas não estava de gaiato do navio. Diga: ele pagou a sua passagem. Interessante isso. De quem era a responsabilidade daquele navio? Do capitão. O capitão, ele era aquele que ele exercia a função de cuidar, de zelar pelo navio. E ele tinha que tomar cuidado quem entrava naquele navio. Ele tinha que perguntar: quem é você? De onde você vai? Por que você vai? O que você vai fazer? O que aconteceu? Ele não fez nada disso. Ele simplesmente vendeu uma passagem. E como Jonas estava tentando fugir de Deus, talvez Jonas pagou até uma propina ali. Falou: dá um jeitinho aí, meu, preciso sair daqui, dá um jeito aí. Aí o capitão do navio pegou e vendeu a passagem para ele. Aí aconteceu o quê? A tempestade. Por que aconteceu a tempestade? Por que veio aquela tempestade terrível, que o navio quase afundou, que eles tiveram que jogar comida fora, porque o navio estava indo a pique? Por que aquela tempestade aconteceu? Porque tinha um intruso no navio. E é isso que eu quero ensinar para a igreja e para você que é ouvinte, que está ouvindo pela internet. Eu quero dizer para você que às vezes você está sofrendo, sabe por quê? Porque está tendo intruso no teu navio, está tendo intruso no teu barco, e você vai sofrendo. Por quê? Porque pessoas erradas entraram na tua vida, e essas pessoas foram intrusas e destruíram a tua vida. Lembra, querido, quantas pessoas já entraram na tua vida? E se você pudesse voltar atrás, você jogava fora do navio antes de afundar o teu barco.
Quantas pessoas que abraçaram você, esse é meu amigo, e de repente aquele cara, essa pessoa destruiu a tua vida, são intrusos que entram na nossa vida, intrusos que entram no nosso barco e vai destruindo a nossa vida. Meu Deus. Lá no capítulo de 2 Reis, no capítulo 20, capítulo 20, versículo 12, quando o rei Ezequias ficou doente, Ezequias estava para morrer, Deus acrescentou 15 anos de vida para ele, e nesse capítulo 20 de 2 Reis, ele fala que o rei da Babilônia, Merodach, ele mandou levar presentes para o rei Ezequias. Só que o rei da Babilônia, a Babilônia era inimigo de Israel. E Neemias, para mostrar que ele tinha sido curado tudo, recebeu inimigo na sua casa. E às vezes, irmão, nós estamos sofrendo porque tem inimigo dentro da nossa casa. Tem pessoas que se dizem amigos e são inimigos, e estão vendo o que você faz, estão vendo o que você tem, estão vendo o que você conquistou, e está ali não para te ajudar, mas para destruir. E esse rei da Babilônia, é interessante que ele foi lá para ver o que o rei Ezequias tinha. O rei Ezequias abriu a porta da casa dele e começou a mostrar tudo. Mostrou a sala do tesouro, mostrou os armamentos, ele queria se gabar, olha meus armamentos, olha o que eu tenho aqui. Começou a mostrar a casa inteirinha para o rei da Babilônia. Sabe o que aconteceu? Depois que ele foi embora, o profeta de Deus apareceu e disse para ele: o que você mostrou para eles? O que você mostrou para o rei da Babilônia? Eu mostrei tudo. Ezequiel disse: eu não escondi nada. Aí o profeta falou para ele o seguinte, no versículo 17 do capítulo 20: eis que virá dias em que tudo quanto houver na tua casa, com o teu tesouro dos teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, porque você abriu a casa do teu inimigo. É Deus. Quantos lares destruídos? Porque tem intruso lá dentro. Aquelas pessoas que dizem ser seu amigo, e essas pessoas estão destruindo a tua casa, estão destruindo o teu casamento, estão destruindo o seu relacionamento. Às vezes as pessoas entram lá na internet e não conhecem a pessoa, vai lá no Facebook, nunca ouviu falar da pessoa, e de repente começa a conversar com outras pessoas que você não conhece, e não sabe se o cara é pedófilo, se o cara não sei isso, e essas pessoas estão entrando na tua casa, estão entrando na tua família, e estão destruindo a sua casa. Isso está sendo um perigo, por isso que hoje Deus está nos alertando. Cuidado com quem você conta o seu segredo, para quem você conta os seus segredos. Cuidado para quem entra dentro da tua casa, se realmente é amigo, porque essas pessoas intrusas vão destruir a tua casa. Meu Deus, aleluia. Quando Jonas entrou no navio, não tinha tempestade. Jonas entrou, tempestade começou. Tem pessoas que entram na nossa vida, querido, começa a tempestade. Parece que o negócio vai indo tão bem, de repente entra um intruso lá e o cara vai destruir. Quantas famílias destruindo por uma intrusa, por um intruso que entrou lá na firma, A pessoa em casa às vezes não é muito tratado muito bem pela esposa ou pelo marido, lá na firma é tratado, Olha minha princesa, olha que coisinha linda. De repente o cara se encanta. E não sabe que aquela pessoa é um intruso que está tentando destruir você, o seu lar, a sua harmonia, da sua casa, da sua família. Então Jonas, ele era um intruso no navio, porque ele estava desobedecendo a Deus. Cuidado com quem você põe dentro da tua casa. Os desobedientes podem destruir a tua vida. Começa a tomar cuidado com o que você mostra para as pessoas. É verdade. Esses tempos atrás eu comprei um tablet bonitinho, Aquele tablet não era um Acer, mas é um tablet bonitinho e tal.
Mostrei para uma pessoa que invejosa, sabe o que aconteceu? Rachou inteirinho meu tal. Fui mostrar, olha que como, puxa, é bonzinho mesmo. É bonzinho mesmo, só que no outro dia o bonzinho trincou inteirinho. A minha esposa uma vez mostrou uma flor para uma pessoa da igreja, né? Ela falou, nossa, que flor linda, no outro dia secou a flor, querido. Cuidado com como você mostra as suas coisas, você leva na tua casa tão alegre, né? Vai mostrar, olha que coisa linda. De repente no outro dia entra um ladrão dentro da tua casa porque o cara avisou, a casa lá tem coisa boa. São intrusos que vão entrando na nossa vida, né? E vão destruindo. Tem que ser seletivo na pessoa que você escolhe para entrar na tua vida. Aí você diz, poxa, mas aquela pessoa é tão bonitinha, tão lindinha, querido, mas aquela lindinha vai ser problema para a tua vida. Nem sempre o bonito é aquilo que é bom. É verdade. Às vezes a pessoa vai casar, ela já vai com. Isso é normal, ela já vai com o olho, né? Ai, como é bonita aquela garota, né? Olha que violão, que coisa mais linda, né? E tem uma mais, não é tão bonitinha, mas mais feinha que ela, do lado, que ama ele, que está gamado nele. E a outra não está nem aí com ele. E ele faz de tudo para agradar aquela bonitinha. E ele casa com a bonitinha, de tanto ele agradar. Só que a vida dele vira um inferno. Entrou intruso na tua vida. Nem sempre o que é belo é o mais importante. Uma vez eu achei interessante, eu gosto muito de ilustração. Um monge, ele já estava numa certa idade, ele tinha que escolher alguém para substituir ele. E eles faziam um teste com todos os monges para escolher o substituto dele. Ele já estava bem de idade. E ele chegou, pegou o auditório cheio de monges e ele disse que ia fazer um teste com eles. Quem passasse no teste ia substituir ele. E ele pegou um vaso caríssimo, um vaso daqueles vasos que valia milhões de dólares, e colocou em cima da mesa. E olhou para todos os alunos e disse para eles o seguinte: o problema é esse vaso. Todo o problema está neste vaso. Aí um ficou olhando para a cara do outro, falou, mas como assim? O que ele está falando? Um vaso caro daquele, está dizendo que o problema é aquele vaso? E ninguém fazia nada. De repente um lá levantou, pegou uma espada e foi lá e derrubou o vaso, quebrou o vaso, virou aquele vaso caríssimo, virou aquele caco para tudo quanto é lado. Aí os monges se levantaram, pô, esse cara é louco, quebrou um negócio daquele caríssimo. Aí o que era o chefão falou para eles, ele é o escolhido. Como assim é o escolhido? Ele quebrou o vaso mais caro. Por que ele é escolhido? Sabe por que ele é escolhido? Porque eu falei que o problema era o vaso. E o problema tem que ser exterminado. Diga, o problema. O intruso tem que ser exterminado. Antes que ele cause um problema para você. Bonitinho, mas é bonitinha. Vai casar, seu infeliz, para ver o que vai acontecer. É bonitinho, mas é intruso. Tudo que é bonitinho e é intruso está atrapalhando a tua vida, está atrapalhando você de ser feliz, está atrapalhando você de vencer as batalhas da vida, e está tendo empecilho para você. Joga fora do teu barco, em nome de Jesus. Joga fora, querido. É intruso. Está atrapalhando você de ser crente, está atrapalhando você de servir a Deus. Verdade. Quantos jovens hoje estão aí no mundo sendo destruídos por causa das suas amizades? Ah, ele é meu amigo, o cara é tão boa gente. O boa gente leva droga para você. O boa gente está levando você para o mau caminho. O boa gente está levando você para o inferno. Às vezes estamos aí. Tem cuidado com as nossas amizades, com quem nós nos relacionamos. Sabe por quê? Porque isso vai trazer prejuízo para nós. Para nós. Quem pode dar uma glória a Deus? Estou aprendendo.
aconteceu? Quando a tempestade começou, eles começaram a jogar fora aquilo que era importante para eles. Jonas estava de intruso lá, e eles começaram a jogar comida fora, porque o navio estava indo a pique, estava muito pesado, e eles tiveram que jogar os alimentos que eram para aquela jornada deles, até onde eles iam chegar. Às vezes o intruso entra na nossa vida, e a gente vai perdendo coisas que são importantes para nós. Não é isso, irmão? Às vezes entrou um intruso na tua vida, você vai perdendo. Às vezes você perde a amizade, você perde o relacionamento marido e mulher, você perde os seus filhos. Por quê? Porque o intruso entrou lá. E sabe o que o intruso faz? Ele não está nem aí com você. Sabe o que aconteceu com Jonas? Enquanto a tempestade estava lá, o barco sendo jogado de um lado para o outro, né? E tiveram que jogar as coisas que eram primordiais. Você está jogando coisas fora que é primordial para a tua vida, e você tem que jogar fora para você não afundar, porque tem gaiato no teu barco, no teu navio, tem intruso lá. Sabe o que Jonas estava fazendo? Dormindo, infeliz. Dormindo, estava lá dormindo, estava roncando, e lá fora o vento, a tempestade, o cara estava nem aí. O intruso, quando entra na tua vida, irmão, ele não está nem aí se seu casamento está sendo destruído, se teus filhos estão indo para a droga, se você está sendo destruído. Ele não quer nem saber, ele não está nem aí. Jonas estava dormindo. O gaiato no teu navio, querido, enquanto você está aí tendo insônia, você está tendo pesadelo, o cara está dormindo, ele não está nem aí. Ele já entrou na tua vida, ele já foi intruso. Olha, eu já sofri, irmão, na minha vida. A igreja já sofreu tantos intrusos que entraram na nossa vida, entraram no nosso barco, e o barco afunda se você tiver pessoas erradas com você. Mas eu tenho uma boa notícia: nem sempre todas essas pessoas são intrusos. Tem pessoa que entra na tua vida para te trazer bênção. Aleluia. Eu quero que você seja a bênção onde você entrar, querido. Oh, glória a Deus. Eu quero que você seja a bênção. Você, quando entrar numa casa, quando você entrar numa família, quando você ter uma amizade, que você não seja um intruso, mas que você seja a bênção para essa pessoa. Por exemplo, vamos dar um exemplo bíblico. Naamã era um leproso. Era um general da Síria, um homem bem quisto pela sociedade, um homem que todos respeitavam, um homem que todos batiam continência, porque ele era um general, ele era um homem de guerra e muito importante naquela época. Só que ele tinha algo terrível na vida dele: ele era leproso. Mas a Bíblia relata que na casa dele tinha uma menina que a Bíblia não relata o nome dela, mas é uma menina que era escrava. Aquela menina poderia odiar ele, porque ela era escrava, estava trabalhando ali na casa dele como escrava. Mas na vida de Naamã, aquela menina foi bênção. Olha, ela disse para Naamã: olha, se você for lá onde está o meu Senhor, ele vai te curar dessa sua lepra. Agora, que interessante é isso: uma menina escrava, mas uma menina que não era uma intrusa, mas era bênção. Eu quero que você guarde isso no teu coração. Deus te colocou lá naquela firma para você ser bênção. Deus te colocou na faculdade para você ser bênção para as pessoas. Deus te colocou naquele emprego para você ser bênção. Os seus vizinhos têm que ser abençoados e você tem que ser bênção para eles. E eu vejo muitas pessoas que foram bênçãos. Deus amado, aleluia. Você pode ver Jonatas, quando entrou na vida de Davi, perseguido por Saul.